Eu posso pontuar algumas coisas que foram ditas aí. Eu fiquei... o Marinho... alguém ia falar? Não, estou pegando o lugar de alguém. Não, só ia... Era o primeiro dia de governo, o Danilo já tem que mandar o fim da reeleição do Congresso, que isso, inclusive, facilita muito você gostar. Ninguém no Congresso vai te ver como ameaça a reeleição. Isso aí, Kim, isso aí você tem a certeza absoluta. É completamente desprendido do negócio. Você sabe o que... Eu tenho um plano de governo no momento, se eu fosse concorrer. O Amoedo vem de vice, aí no meu primeiro dia eu renuncio e falo, pronto, presidente é o Amoedo, tchau. Não, isso aí que você falou, Danilo, ilustra exatamente a ponderação que eu ia fazer, só para esclarecer, vocês aqui sabem muito bem, mas o público pode não ter isso muito bem expressado. Uma coisa é a campanha, outra coisa é o governo, quer dizer, quando o Arthur está falando de sensatez, a sensatez é necessária para governar, evidentemente, é que ela é insuficiente para uma campanha, para que o sujeito obtenha a vitória. Eu estava falando de carisma, o Renan estava falando da capacidade de incendiar, mas é isso tudo que a gente está querendo dizer com palavras diferentes. É necessário, sim, uma capacidade de incendiar, uma capacidade de ser incisivo contra Lula e Bolsonaro, apontando toda a sujeira deles, mas também apontando as questões econômicas que interessam a essa classe média que está indignada, que interessam a várias outras parcelas da população aí que estão órfãs de representatividade. Tudo isso precisa ser feito de uma maneira bastante atraente, né? E não são realmente todas as pessoas que são capazes de fazer isso. Acho que cada um de nós faz isso na sua respectiva área. Agora, numa campanha, é preciso que haja uma liderança realmente capaz de incendiar. E o que a gente vê na terceira via, quando o Renan fala assim, eu não vejo esse discurso na terceira... Nem sequer tem a terceira via, né? E as opções que tem, elas realmente dão a desejar nessa capacidade assim, de mobilizar as pessoas em torno daquilo que elas estão falando. E por isso que é curioso o fenômeno dessa candidatura originalmente zoeira do Danilo e com o Nando Moura de vice, né, que eu nem sei se faria parte se o Danilo começar a levar isso a sério. Mas ela é muito representativa dessa lacuna de uma pessoa capaz de ser incisiva, carismática, mobilizar, ter senso de humor, que é necessário na hora do debate político também. E a gente não vê. A gente vê pessoas com esquemas na cabeça, outros que são da velha política, mas acabaram ficando aí contra o lulismo e o bolsonarismo, mas sem essa capacidade que vocês estão dizendo aí que o Danilo tem e tentando convencê-lo a se candidatar. Eu só vou pegar alguns pontos aí, eu vou voltar lá do André. A hora que o André falou que o Bolsonaro via o negócio e falava, eu não vou falar isso aqui não. Aí ia lá na TV e falava Deus e família. Por que isso funcionou tanto? Isso não funcionou antes. Isso nunca ficou décadas sem funcionar, esse discurso. Esse discurso do Bolsonaro só funcionou porque ele foi feito em um momento em que, de fato, esses valores, em que, de fato, a população brasileira entendeu que esses valores, Deus e família, estavam ameaçados. Porque, sim, existia 12 anos de PT, existia uma máquina gigantesca passando por cima de tudo, existia perseguição na mídia, vocês sabem disso, eu sei disso. Existia esta ameaça. Vamos lembrar quando é que o discurso lá emplacou o Lula. Não sei se vocês lembram, foi logo depois do Collor, que aí o PT vem e começa a inventar que é o partido da ética. Então, o que existe também é a conveniência, não é só o discurso. Não é? Se o Bolsonaro vem com esse Deus e família aí nos anos 90, lá, depois do Fernando Henrique, ele não entra com esse discurso. O que existe é a conveniência do momento. E neste momento, não é o Deus e família, não é o partido da ética. Eu acho que o que a sociedade mais quer é ver que a mudança está partindo da sociedade, não da classe política. Porque o Bolsonaro, uma das coisas que ele dizia é que ele era um outsider. Ele nunca foi, ele era lá de dentro. Mas quando ele traz lá o Sérgio Moro, quando ele traz o Paulo Guedes, as pessoas acreditam que talvez existiria no governo dele a mobilização da sociedade, que tipo, seria a sociedade subindo lá e fazendo algumas coisas. E não aconteceu. Essa brecha ainda está aí, as pessoas ainda querem isso. E eu acho que quando a gente está aqui, da sociedade civil, está discutindo isso,
a gente está começando a trazer isso. Essa é a terceira via, não é o Mandetta, que é lá que já é um político velho, não é o Ciro, que é um político velho. Eu acho que o Huck, por exemplo, que aliás é um cara que... Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho amigos que trabalharam com o Huck, sempre falaram muito bem dele, ele é um cara que sempre foi muito correto, sempre tratou bem todo mundo, e é um cara que eu o conheço pessoalmente uma vez, assim, eu vi e tal, mas enfim, mas é um cara que ainda, eu acho que tem um discurso velho, que ele tem aquele discurso, uma hora ele tá lacrando, é um cara legal, não tô falando mal dele, mas ele é um cara que uma hora, no discurso político, uma hora ele tá lacrando, outra hora ele é meio PSDB, uma hora ele é mais conservador, a gente não sabe direito. Ele é meio o Odorico Paraguaçu, assim, que fala uns politiquês ali, depois bota a cabeça para fora, volta. Um marqueteiro politicamente correto. É isso, pois é. Então eu acho, cara, que o que as pessoas estão sedentas, eu acho que a cara da terceira via é quem vier com a proposta que realmente é we the people, sabe? Nós o povo. Não é eles o político. Outsider, né? Porque o Brasil teve o outsider. Exatamente. E isso, claro que pode ser. O Amoedo... outra palavra, né? Porque essa muita gente não entende. Mas a ideia é por aí. Existe esse sentimento, existe essa demanda reprimida na população. A gente está aqui expressando aquilo que o cenário mostra, né? E muitas vezes as pessoas não identificam numa figura humana, mas a gente está analisando os ingredientes que vão ser importantes nessa corrida eleitoral, né? E existe essa carência mesmo dessa figura com esse discurso de quem vem da sociedade, quem vem do povo, e que não representa essa classe política que o Bolsonaro se colocou como de fora e, quando esteve dentro, mostrou que era totalmente de dentro. E ainda, com a pandemia, que é uma situação excepcional, se comportou dessa maneira completamente sabotadora, negacionista, translocada, que dá um discurso, evidentemente, para o Lula absorver, que é o discurso que todo mundo está tendo, todo mundo que tem racionalidade, mas quando você tem uma pessoa que tem recall, que governou o Brasil, que coincidiu com um período de bonança, apesar dele, não por causa dele, isso é uma coisa que muita gente não entende, ele pode canalizar essa insatisfação com esse besterol bolsonarista. Mas há esses outros elementos que um candidato forte, de terceira via, vindo do povo, como um verdadeiro outsider, pode absorver melhor. Então, eu acredito realmente que existe esse espaço. O problema é ter uma figura capaz, realmente, de se conectar com a população e se conectar com os fatos e com a conveniência do momento, como você está dizendo. Isso é a incógnita nesse momento. Não se vê essa figura